Boa. Glórias eu te dou.
nosso coração de filho amado. Batiza-nos com o batismo de filho, herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo Jesus. Pai, com tua graça, Deus, vem nos encher. Enche os nossos corações. Nós nos esvaziamos de tudo que nos escraviza e nos voltamos para ti, corremos para ti, corremos para ti, olhamos para ti, Jesus. Apresenta-nos como tu és, revela-nos como tu és, para te adorarmos, Deus, para te contemplarmos, Deus, contemplarmos, Deus, na tua majestade. Vem, revela-nos, vem, revela-nos, vem, revela-nos, revela-se a nós. Vem, revela-nos, vem, revela-nos, vem, revela-nos, revela-se a nós. Que você pode cantar aquilo que você quiser para Ele. Na verdade que é o momento em que você pode se tornar a canção dele, se torne a canção do amado agora. Perca o controle para Ele. Somente perdendo o controle para Deus é que nós conseguiremos andar dentro daquilo que Ele quer para nós. Quando ele pede o sacrifício a Abraão, e Abraão ele começa a sacrificar então ao Senhor o carneiro. Abraão ele não faz da forma como ele quer fazer. O Senhor instrui ele, Deus instrui ele a fazer da forma como Deus quer, como o Pai quer.
Ele abre, tira todas as vísceras, coloca uma banda para um lado, a outra banda do carneiro para o outro lado, e ele se põe ao meio e ele espera. Isso mostra para nós que, além de não ser da nossa forma, também não é do nosso tempo, que o Senhor ele vai vir e se manifestar a nós, vai vir transformar e comer aquilo que nós estamos preparando e aquilo que nós estamos oferecendo. O fato é que mesmo que não seja da nossa maneira e nem do nosso tempo, mas o importante é fazer a vontade de Deus, a vontade do Abba, a vontade do Pai. O Novo Testamento ele vai ser bem claro, as palavras em que o próprio Jesus vai dizer que é melhor agradar a Deus que os homens. Então nós precisamos parar de nos preocupar com os homens e começar a nos preocupar com Deus. Não que Ele precisa da nossa preocupação, mas essa preocupação ela é nossa, para nós, por causa de nós mesmos, porque se nós não nos preocuparmos com aquilo que nós vamos oferecer a Deus, nós vamos oferecer qualquer coisa. Levítico ele vai dizer de uma forma muito clara para nós e objetiva: se fôssemos oferecer um sacrifício ao Senhor, fazei-os de forma que sejamos aceitos. Nós não podemos de forma alguma apresentar ao Senhor qualquer coisa, porque Ele não vai aceitar qualquer coisa. Não é à toa que Abraão, então, ele sacrifica da forma como Deus quer, ele espera o momento em que Deus ele vai descer e ele vai lamber o sacrifício. É da forma dele, não é da nossa forma. Então quando a gente vai cantando essa canção e nós ministramos Me leva à sala do trono, a gente está falando me leva a um lugar de sacrifício. A maioria de nós cantamos essa canção é só mais um momento de intimidade que nós vamos ter com Ele. Mas é um momento de intimidade. A gente tem que entender que a vontade é boa, agradável e perfeita. Ela vai se tornar perfeita no momento em que nós nos tornarmos o sacrifício. Enquanto nós não nos tornarmos o sacrifício, a vontade ela não vai ser perfeita. Jesus ele só teve um sacrifício, ele só teve a sua totalidade aceita em termos de sacrifício em ação a Deus quando ele se tornou o sacrifício. Quando ele foi o sacrifício, quando ele se fez a vontade perfeita. E essa vontade perfeita é ele que é para mim, para nós e para a sua vida. Não adianta nós nos tornarmos a nossa vontade, não adianta nós fazermos aquilo que nós queremos fazer, porque Deus não vai aceitar da forma como você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer, com as pessoas que você quer. Não é assim. O Senhor ele vai usar você no tempo dele, da forma dele, com as pessoas que ele colocar no teu caminho e que vão se conectar a você. A gente estava falando sobre filhos, sobre paternidade, e a gente vem falando sobre isso há algum tempo. Já tem alguns meses que eu venho ministrando sobre isso. E paternidade, quando a gente fala isso, a gente vai ver que a falta da paternidade é uma das principais causas, né, das confusões, da corrupção, daquilo que nós não temos conquistado em Deus. O bloqueio que nós estamos tendo para atingir a Deus, isso vem porque nós não estamos sendo destinados a isso. E a falta de paternidade, eu não estou falando somente de um pai físico. O pai físico, é óbvio, ele é importante, o seu pai biológico, ele também te dá destino, mas eu estou falando de um destino no âmbito espiritual. Naquilo que é importante para você, para o cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Sem esse propósito, sem esse destino, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Ele nos chamou para viver. Quando nós falamos de o varão perfeito, a estatura do varão perfeito, ele só entendeu, ele só viveu a perfeição quando ele foi destinado, quando ele entendeu que ele precisava de um pai. E você vai ver que Jesus, em nenhum momento, ele vai chamar o Pai de Senhor. Em nenhum momento na Bíblia você pode procurar, Jesus vai se dirigir ao Pai como Senhor. E é tão engraçado que quando ele está com a mulher samaritana em João 4, é tão interessante que Jesus
ele é a fonte e é o cúmulo da humildade. A fonte sentou ao lado do poço. Vocês pararam para analisar isso, a fonte, que é Jesus, ele senta ao lado do poço e ele então tem um encontro com uma mulher chamada a mulher samaritana, que inclusive foi uma grande missionária em Samaria. E aconteceu que naquele momento em que ele encontra a mulher samaritana, vai haver um momento em que ele vai falar para ela assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós olhamos de uma forma parcial para esse texto e fala o que o Pai procura? Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Só que existe um ponto importantíssimo que a gente precisa de nos atermos, aliás, que é o que? Se o Pai quisesse escravos, Jesus não teria falado Pai, ele teria falado Senhor. Nota que ele não falou Senhor. Se ele quisesse escravos, ele fala que o Senhor procura, mas por ele ter falado o Pai procura, ele não está procurando escravos, ele não está à procura de servos, ele não está à procura daqueles que simplesmente estão preocupados em adorar, ele está à procura de filhos, porque o filho, diferente do escravo, ele quer ter um relacionamento com o seu pai. A gente precisa entender que o fato de nós sermos criados para adorar, isso é subproduto daquilo que nós fomos criados de fato para fazer, que é ter um relacionamento com o Pai. E a gente acaba não entendendo essa situação. Sabe, uma coisa que ultimamente a gente tem entendido muito é que os filhos, eles precisam assentar-se à mesa. Se os filhos eles não se assentarem à mesa, eles não vão comer daquilo que o pai tem colocado à mesa, porque só come quem senta. Se você não assentar à mesa, não adianta, você pode ficar em pé, você pode rodear, você pode fazer o que for, pode sentar no chão, mas você só vai conseguir se alimentar verdadeiramente quando você se assentar à mesa. E nota uma coisa, você não pode comer daquilo que eu trago, simplesmente, daquilo que o meu irmão vai trazer, daquilo que você vai trazer à mesa. Nós não podemos comer daquilo que nós mesmos trazemos e colocamos à mesa. Se nós comermos daquilo que eu e você trazemos e colocamos à mesa, nós vamos ter desinteria espiritual. Nós vamos ter, e provavelmente nós vamos morrer por inanição, que é desnutrição. E nós vemos hoje uma igreja que está super alimentada, porém mal nutrida. Sabe por quê? Porque nós estamos comendo daquilo que nós estamos trazendo à mesa. E nós não podemos comer daquilo que nós trazemos à mesa. Nós podemos e nós só podemos comer daquilo que o Pai coloca à mesa. Porque quem é o responsável para prover não são os filhos, é o Pai. Isso nós precisamos de entender. Você precisa entender isso para você viver aquilo que Deus quer para você como filho. Você precisa entender que não é aquilo que você traz, porque se você traz aquilo que você bem entender, você pode tanto ficar desnutrido, quando aquela pessoa que comer daquilo que você traz também pode ficar desnutrido. E a gente acaba assinando cartas de óbito e entregando na mão dos filhos, que são os nossos irmãos. E nós não podemos fazer isso de forma alguma. Aqueles que não se sentam à mesa, a gente vê muito isso, né? Quando nós olhamos para aquela história que Lucas vai contar do filho pródigo. O filho pródigo, existiam dois filhos que eram pródigos, na verdade. Só que um tinha uma mentalidade diferente do outro. Mas os dois, eles não tinham uma mentalidade de filho. Um só lavava prato e o outro nem à mesa sentava. Ah, mas como assim lavar prato? Há dois tipos de pessoas que lavam pratos: filhos e escravos. Escravos lavam pratos por obrigação. Filhos lavam pratos por gratidão. O que você é? O que você tem sido? O que nós temos sido diante de Deus e diante daquilo que Ele tem colocado para nós? Você tem se alimentado? Você tem comido daquilo que o Pai tem colocado para você? Você tem compartilhado? Porque o que nós podemos fazer e só podemos fazer é compartilhar daquilo que o Pai coloca à mesa. Porque se nós não compartilhamos também, nós ferimos um princípio, e quem fere um princípio deixa de olhar para um propósito. E eu quero falar uma coisa para você:
nada e ninguém pode ficar entre você e o seu propósito. Não é à toa que Jesus, no momento em que, depois que Pedro ele teve uma das maiores revelações que a Bíblia ela vai relatar. Quando Jesus ele vai perguntar assim, quem eles dizem que eu sou? E ele disse, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, enfim. Mas e vocês? O que vocês acham? O que vocês dizem que eu sou? Pedro prontamente ele se coloca em posição e pelo Espírito, né, ele vai revelar, não, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos ver que logo após esse episódio, um pouco mais à frente, nós vamos ver Jesus falando com os seus discípulos a respeito do propósito que Jesus iria cumprir na cruz. E nós vemos Pedro mais uma vez se colocando à frente. Só que dessa vez ele não se colocou à frente pelo Espírito, ele se colocou à frente por ele mesmo e por Satanás. Ele se colocou, na verdade, à frente de um propósito. E na verdade era o propósito de Jesus. Naquele primeiro momento, Pedro ele tinha se colocado atrás quando ele revelou. E nesse momento, Pedro se coloca à frente quando ele fala dele mesmo, quando ele fala de Satanás. E aí ele fala assim, não, de forma alguma eu não vou permitir isso. Como? Eu nunca vou permitir que você vá à cruz de maneira nenhuma. E Jesus ele então repreende a Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. O que ele está querendo dizer com isso? Pelo original, ele está falando assim, Pedro, não permita que Satanás te use. Sabe por quê? Porque aos filhos, nada pode ficar entre você e o seu propósito. E é por isso que Jesus vai dizer para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Porque ninguém pode ficar entre você e o seu propósito. Entenda, nós não vivemos por aquilo que as pessoas simplesmente falam de nós. Nós vivemos por aquilo que foi profetizado a nosso respeito. Por isso que nós falamos que Jesus ele não andou por cima das águas, ele andou por cima da palavra. E os filhos, eles não andam por cima das águas, eles andam por cima da palavra. O verdadeiro filho, ele anda em cima da palavra. E o que é a palavra? É o alimento. É o pão da vida. É aquilo que Jesus tem trazido, aquilo que o Pai tem trazido e colocado à mesa e nós como filhos temos compartilhado. Em nome de Jesus, não permita que Satanás roube de você essa semente. Não permita que Satanás impeça você de cumprir o seu propósito. Entenda que nós não podemos viver segundo aquilo que o homem diz, mas segundo aquilo que foi profetizado, porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ela é profetizada, ele é profetizado. E se você ainda não foi, se porventura você ainda não foi profetizado, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai andar em cima da palavra e sobretudo em obediência à palavra de Deus, porque somente um filho obediente é que cumpre o propósito que o Pai delibera e libera para os filhos. Não há como nós vivemos em cima de uma palavra se nós vivemos de forma desobediente. Viver de forma desobediente é o mesmo que viver de forma anti-horária ao propósito de Deus ou de forma paralela. Se Deus está se movendo de forma horária, como que eu como filho vou viver e andar de forma anti-horária? De maneira nenhuma, eu não posso fazer isso. Eu preciso viver no epicentro daquilo que Deus está fazendo e cooperando, porque não precisa de se iniciar mais nada, tudo já foi iniciado. E que nós precisamos agora é dar continuidade, ou seja, é fazer parte, os filhos fazendo parte daquilo que foi iniciado um dia através de Deus, através de Jesus. Algo que é muito interessante para vocês e que o Espírito Santo estava falando ao meu coração sobre a acessibilidade de Jesus. Nós vemos Jesus extremamente acessível a todos no Novo Testamento. E às vezes no Velho Testamento nós não conseguimos enxergar Jesus. Mas eu quero trazer para você uma reflexão e eu queria que você olhasse disso de uma forma muito madura, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Quando Adão e Eva eles foram colocados, criados, foram formados no Éden, e então Deus ele vai apresentar todas as árvores, tudo aquilo que o homem e a mulher iriam dominar, governar.
E há duas árvores que Deus ele faz questão de chegar até elas, especialmente mostrar e falar das perfeições e falar do que era bom e o que não era bom. E Deus então ele vira para Adão e fala assim: eles têm duas árvores aqui, Adão e Eva. Eles têm duas árvores aqui. Essa é a árvore do bem e do mal. Dessa não comereis. Essa é a árvore da vida. Ponto. Ele não fala que nós não podemos comer da árvore da vida. Só que nós, por uma natureza, né, que se deixou levar pelo pecado, nós então, através de Adão, nós vamos lá e comemos, né, da árvore do bem e do mal. Só que é interessante uma coisa, que por que eles não olharam para a árvore da vida e o que ela simbolizava lá no Éden? É justamente Jesus. Jesus era a árvore da vida que estava no Éden. Ele era a árvore da vida, tanto é que no Novo Testamento ele vai dizer que ele é a árvore e nós os ramos. Entende? E nós olhamos para o Velho Testamento e em alguns momentos nós não conseguimos enxergar Jesus. Entenda, ele estava desde o princípio. Todas as coisas foram criadas pela palavra e a palavra é Jesus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, Jesus. Nós falamos muito de avivamento, só que não há como nós falarmos de avivamento e vivermos um avivamento se nós não entendermos quem de fato nós somos. A exemplo de Pedro que nós terminamos de citar, ele só teve a sua identidade revelada uma vez que ele teve a revelação de quem era Jesus. E ele é a palavra. Nós precisamos, e uma das formas de nós entendermos quem nós somos é entendendo quem era Jesus. E quem é Jesus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São é presente. Ele é atemporal. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês nesta noite, nesse momento, para que nós, diante de um avivamento que está para surgir, nós possamos nos movimentar da forma correta. Até porque avivamento não é quando eu me movo. O avivamento não é quando os filhos se movem. O avivamento é quando o pai move os filhos. Isso é avivamento. Então, se você está se movendo segundo aquilo que você acha que é bom, para um pouco, cuidado. Às vezes você não está representando um avivamento, apenas um movimento. De movimento o Brasil já está cheio. O que nós precisamos de fato é de avivamentos, é de profetas, homens de Deus e mulheres de Deus que vão chegar e pela palavra, que é Jesus, vão transformar o ambiente. Nós precisamos entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Como eu disse lá anteriormente, logo no início da palavra, para você viver na plenitude daquilo pelo qual Ele chamou você para viver. Efésios 4. E Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. 5 ministérios. Qual é o seu ministério? Como filho, o que te representa ministerialmente? Porque ele fala sobre o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério. É um ajudando o outro. Porque isso também representa avivamento, unidade. A glória de Deus, ela não vai vir sem unidade. A glória de Deus, ela só vai se fazer presente. E nós vamos ver várias teofanias e até mesmo aquelas manifestações lindas dos filhos quando nós realmente estivermos unidos. E nós podemos tirar isso pela adoração. Quando nós adoramos a Deus na individualidade, Ele trata em nós o caráter dele. Isso é importante. Só que ainda não vem a glória. A glória vem quando nós adoramos a Deus na coletividade. Porque a glória ela não é para um, porque um não é nada. Ninguém é nada sozinho. Nós somos igreja quando nós nos unimos como igreja. Quando nós nos juntamos, aí sim se faz jus ao nome igreja. Então, amados, isso é importante nós entendermos para que nós possamos permitir que Deus nos mova da maneira como Ele quer, não da maneira como nós queremos nos mover. E eu queria deixar essa palavra para vocês nessa noite, para que nós possamos nos guiar, aliás, nós possamos ser guiados e nos permitir guiar, ou melhor dizendo, por Deus, dentro daquilo, ou debaixo daquilo, ou em cima daquilo que Ele está
determinando para os nossos dias. Nota uma coisa, para cada tempo, para cada momento, o Senhor, né, o Pai, Ele tem um cardápio. E Ele mudou o cardápio para esses dias. Tá? O cardápio para esses dias, o Senhor, nosso Abba, já mudou. Não é aquilo que nós estávamos comendo. Nós não podemos viver daquilo que nós vivíamos, daquilo que os nossos pais viviam. Não. Nós vamos viver na unidade para que a glória venha, mas com base e nos alimentando daquilo que o Pai tem colocado à mesa nesses dias. Não adianta você guardar o alimento, é como o maná. Não adianta você guardar o maná de ontem para hoje, porque ele vai estragar. E se você comer, você da mesma forma vai ter desinteria, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, mas a palavra dele é uma só não, beleza, eu entendo isso. Ela nunca volta vazia. Só que ela não volta vazia ontem. Hoje é uma nova palavra. Hoje é uma nova revelação. E hoje é um novo posicionamento. Por isso que eu escolho, eu me posiciono. Não adianta nada eu escolher e não me posicionar. E não adianta nada eu não escolher nada e me posicionar. Eu preciso de escolher e me posicionar para que eu possa viver dentro daquilo que o Pai quer para as nossas vidas nesses dias e para que a nossa geração seja uma geração que encontre ainda mais o coração de Deus e viva mais em direção ao propósito, né? Olhando ao propósito, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. É isso que nós precisamos fazer como filhos. Tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.